Eu não me lembrava agora que tinha pessoa Tava... de casa. Aham. É verdade. Já tinha. Não, é sempre importante ter essa ideia, né? Porque como a gente ligava para tema, Aham. então foi diferente, né? E hoje tem que perguntar quem é aquele pessoal Que lá. tem, é. Vou pedir uma coisa para vocês. Diga. Vocês marcam uns 15 minutos. Porque eu não contei o tempo e posso deixar para se vem. Isso é importante. De Tá? Quando gente fizer fazer 15, vocês me dizem que deu 15. Eu deixei ela- Não, é que é só para me avisar. Não precisa botar despertador. Bom dia, pessoal. Prazer de encontrar vocês aqui nesta hora temprana. Coragem, né? No sábado de manhã. Então, agradeço a presença de todos em especial. E a gente... Então, vamos trabalhar. Eu vou retomar um pouquinho algumas coisas que a gente viu da outra vez. O pessoal está ouvindo aí? Tá bem o som? Tá. E avançar um pouco, né, na sequência de algumas questões. Carla, tu pode acender aquelas luzinhas ali, aí atrás de ti? Eu acho que... Tá bom. Aham. Então, o que é preciso para recomeçar um novo tempo? A nossa reunião anterior abriu essa questão, retomamos agora, baseamos algumas questões no diálogo com Byung-Chul Han, e a gente fez por duas vias. Vou recuperar para depois fazer a sequência. A relação com o tempo na contemporaneidade. Vocês lembram? A gente falou dessa ideia que ele traz de que faltam barragens, escoras que ajudem a intervalar o tempo, a fazer conclusões e também a dar suporte, que ajudem a fazer um cadenciamento, um ritmo na questão da temporalidade. Ele situava a dispersão como o mal-estar do nosso tempo, da contemporaneidade, nessa produção de janelas, aberturas e dificuldade de poder fazer, né, um contorno, uma delimitação. Contornos que nos ajudem, nós podemos dizer isso, né, com relação ao desejo, a desenhar e a orientar caminho. Efeitos aditivos, efeitos depressivos, nós lembramos isso da outra vez. E o Byung-Chul Han diz coisas mais simples, mas bem verdadeiras. Ele diz, uma pessoa depressiva não consegue fazer conclusões. E a gente sabe quando se está afundado num tempo depressivo, tu não consegue fazer o contorno. É sempre um retorno circular do mesmo. Então, apoio e parada, com diferença ao que pode de roldão. Nós pensamos isso também no encontro passado a partir da enchente e dos seus efeitos. Lembramos aquela foto, trabalhamos um pouco a partir daí. Aham. Nós tomamos alguns pontos, eu sublinhei a dimensão da falta de conclusão, da delimitação que permite a elaboração nas retroações, né? A questão do silêncio, no favor fechar os olhos, para que algo de si possa se misturar e ter a chance de fazer do vivido experiência. Aquela alusão ao Barthes, né? De fazer um intervalo para poder, de novo, lançar o olhar. O Robson trabalhou o favor fechar um olho do sonho do Freud e o Enéas, o tempo da festa. Preciso o tempo do outro para poder estabelecer o tempo da festa. Quando o Byung-Chul Han fala da falta de conclusão, ele está trazendo a dimensão narrativa para a pauta, a dimensão narrativa na experiência do sujeito. E eu pensei em entrar um pouco por aí. A narração na conclusão, a partir daquele início do favor fechar os olhos, uma narrativa que perfaz um processo, início e fim, conclusão que ajuda a estabelecer um nexo, um sentido. Formas narrativas têm um ritmo, uma cadência própria. Também é um pensamento de contraposição em relação a uma dimensão narrativa e a dimensão da informação. Traçar as diferenças nessas duas formas, né, do tomar a palavra. Então, recomeçar um outro tempo, ao meu ver, tem a ver também com não perder de vista essa diferença.
Ele vai introduzir num outro ponto do texto, o tempo do outro. Uma narração implica o outro, um diálogo, um endereçamento, institui uma direção, escapa a aceleração. Eu cito: o tempo que pode ser acelerado é o tempo do eu. Interessante essa ideia, né? O tempo do eu pode ser acelerado. Não posso perder tempo, olha o meu tempo. E o tempo do outro, que implica o outro, tempo que se dá ao outro, não pode ser acelerado. É diferente essa relação. De novo, Byung-Chul Han. Ao contrário do tempo do eu, que isola e individualiza, o tempo do outro institui a comunidade. Libera o eu narcisista da depressão e da exaustão. Então, a gente pode pensar nisso, tem a ver com certa renúncia egóica, o não pôr o eu no centro. É um tempo não utilitário, que faz com que o tempo do outro, ou com o outro, possa gerar uma outra experiência. E não a sensação do desperdício. Muitas vezes, nesse apressamento, parece que está com o outro, ou que o outro pede, ou se tem que parar para ajudar, é como se aquilo fosse uma perda. Então, um desperdício, alguma coisa, vamos dizer, que vem para interromper e para produzir angústia. E isso pode deixar pouca disponibilidade para se ouvir a narração, né? Retomando essa questão da narrativa. E de que as narrações criam comunidade. Essa é uma ideia bem benjaminiana. É uma leitura dele no pano de fundo, Walter Benjamin, o narrador, com essa palavra do narrador que, de alguma forma, com os outros, vai produzir uma palavra que permite uma sequência. Eu vou trazer aqui a contribuição do Ricardo Piglia, que é um autor que eu gosto muito, e ele tem um texto belíssimo que se chama Modos de Narrar. Isso está dentro dos escritos de Princeton. O Ricardo Piglia, né, argentino, escritor, ele ficou um tempo grande em Princeton como professor visitante. E lá deu as aulas dele. E aqui nesse livro, que se chama La Forma Inicial, se reúne alguns escritos desse tempo dele em Princeton. Então, um desses textos é Modos de Narrar. Cito aqui o Ricardo Piglia. Ele diz: em um certo sentido, somos todos narradores. Todos somos experts em narração. Todos intercambiamos histórias. Eu vou tomar do Piglia duas vias que considero valiosas. Uma é que sempre na história da humanidade se contaram histórias. E ele diz que se pensamos no futuro, isso vai persistir, pelo fato de que narrar é o grande modo de trocar experiência. Um dia na vida de qualquer um de nós é também um dia composto pelas histórias que contamos e que nos contam. Então, narrar está desde o início dos tempos, engendrado junto com sujeito e linguagem. Ele propõe, se a gente tentasse situar os primeiros narradores, o que a gente podia pensar? E ele propõe, talvez um primeiro narrador tenha sido aquele que se afastou da caverna, indo atrás de algum animal, ou indo procurar algo, atravessou um rio, pode ter subido em uma montanha, passou por algum vale, viu alguma coisa que o impressionou e voltou para contar. Não sabe o que me aconteceu. Não sabe o que aconteceu fora da caverna. Não trouxe nada. Olhou, viu e voltou para contar. Ou o primeiro narrador pode ter sido um viajante, também imaginando que saiu da sua terra, foi ao outro lado e voltou para contar a diferença. Ou ainda que o ato de narrar possa ter uma outra fonte. Tem sempre mais uma forma, ele ressalta. Com um outro primeiro narrador que tenha sido o adivinho da tribo, aquele que vai contar uma história que vem a partir de indícios, fragmentos, traços, vestígios, né, e coisas obscuras. Então, imaginando esses, né, primórdios da narração, ele vai seguir, ele vai situar que um bom relato, e ele está partindo do texto literário,
tem a ver com algo que interessa quem conta, mas que também vai trazendo, vai interessando, implicando quem recebe a narração. E ele dá como exemplo justamente o relato dos sonhos, né? Na tradição oral, na vida cotidiana. É para alguém que se conta, e isso tem a ver também com a tradição oral da narração. Lembremos o Freud na interpretação dos sonhos, quando ele traz a experiência dos relatos dos sonhos na cultura, né? Vai nos egípcios, vai percorrendo essa tradição em andamento. E a segunda marca do Piglia é essa, que dialoga com o Byung-Chul Han e dialoga com a Agamben no Fogo e o Relato de alguma maneira. A narração é o contrário da simples informação. A narração está sempre ameaçada pelo excesso de informação. Ele vai dizer: a narração nos ajuda a incorporar a história em nossa própria vida e a vivê-la como algo pessoal, como algo singular, a gente pode dizer. Aqui tem um elemento que eu acho interessante para sublinhar com relação à questão da narração, porque ele vai trazer uma ideia de que a narração, ao mesmo tempo, alude e desloca. Ela nunca diz de modo reto qual é seu sentido. E nessa direção ela preserva uma abertura, que é uma maneira de dar a entender, a mostrar e não fazer um caminho fechado. Interessante isso, né? Porque se narra, então tem uma alusão, aquilo, vamos dizer, desloca, mas não é o reto direto. É a mesma questão quando me lembro aquele texto tão interessante do Bergès e do Balbo, que é Teorias Sexuais Infantis, onde ele diz: a mãe lê o bebê, de alguma maneira, mas não no reto e direto. Ela faz a suposição. Esse é o início da operação sublimatória, eles propõem. Então ele vai pensar: ele deve estar com fome, ele deve estar com sede, isso é frio. Então também é uma forma de ler na transversal, no oblíquo, que não é o reto direto. Eles dizem: a mãe que lê o reto direto é a mãe que vai, né, de alguma forma, psicotizar. É o objeto. Então, essa dimensão da narração, ela vai junto com esse trabalho do transverso. Eu vou ler um trechinho do Piglia a respeito disso. Ele diz, estou lendo aqui do espanhol: é algo muito habitual na nossa experiência cotidiana. Um conta a história de algo que aconteceu e o outro diz: eu me lembro que para mim aconteceu alguma coisa parecida. Uma espécie de cadeia de relatos vai construindo a significação por fora do sentido meramente conceitual, por fora da discussão, das intervenções e dos debates. É difícil não estar de acordo com um relato a narração. A questão não é dessa ordem, senão mais bem da ordem da experiência. E por isso se responde a isso com outra experiência. O saber circula aí de outro modo. Não se nega o sentido do que diz, porque é incorreto, não se enfrenta uma significação equivocada com uma significação certa. Isso é bem interessante, né? De alguma forma, poder se meter nesse tecido da narração. E, claro, a narração não é a experiência da análise. Não vamos dizer que na análise se faz uma narração, mas, de alguma forma, toca em algo que é da mesma ordem enquanto experiência. A experiência da fala. Isso que implica o sujeito, mas que, ao mesmo tempo, é radicalmente diferente do que a informação e convoca no outro algo diferente do que, né, um argumento, uma opinião, convoca algo, toca em algo da experiência. A tradição da narrativa tem a ver com isso, né? Com uma transmissão, com uma forma de aprender, de se relacionar de modo que se leve em conta o fato de que tem um furo no meio do saber que é preciso preservar para que possam circular perguntas, movimentos, mudança, diferença.
Então, a gente está numa diferença com relação a uma fala totalizante. O Piglia conta, nesse texto dele, a experiência do Labov, que foi um linguista americano que estava trabalhando com jovens no Harlem. E ele pede para esses jovens, não sabia como é que ele ia reunir o material, trabalhar, e ele pediu que os jovens contassem para ele um dia em que sua vida havia estado em perigo. Então, para cada um, ele faz essa pergunta: me conta um dia que a tua vida esteve em perigo. A narrativa de um dia. E, então, o Piglia diz que esse trabalho resultou num grande texto, né, das narrativas, chamou The Language in the Inner City. E, mais do que um ensaio linguístico, ali também se colocava e se configurou nessas narrativas toda a problemática da violência e da marginalização desses jovens, né, num corte narrativo, com essa forma de pergunta: me conta um dia em que tu esteve em perigo. Então, é também uma proposta que puxa de uma maneira contundente algo da experiência. Essa diferença com relação à experiência. Retomo, lembro que a gente trabalhou com o Agamben Aventura, que era o evento, mais a forma pela qual se fala desse evento. A aventura é evento mais narração, evento mais linguagem, então, aventura como ato de palavra. Que está do lado da questão da experiência, nisso que a gente vem desde a outra vez, com a experiência, o que a gente faz com o vivido. 15 minutos? Certo. Um último apontamento que eu deixo para o próximo momento, mas ele vai fazer uma diferença com a questão das narrativas e das histórias, storytelling, histórias montadas para vender, de hoje, né? Isso eu pego da outra vez, mas queria só ler isso. Se vê o fake das stories selling, as histórias montadas, são as situações onde as narrativas já perderam sua força originária, sua gravitação, seu mistério e mesmo sua magia. Quando a construção no clichê, né, da narração é percebida, uma storytelling, elas perdem seu momento interno de verdade. Isso eu achei muito bonito, né? Como se na narração tem algo que é o momento interno de verdade. Fico aqui, passo a palavra. Robson, vamos mudar de lugar. Não, mas aqui é melhor porque o pessoal consegue escutar. Não. Ah, sim. Oi. Preparação não conta o tempo ainda, tá? Eu não contei o tempo da Lúcia quando ela deu bom dia para vocês. Já tá correndo. Já tá correndo. Não. Eu só contei a partir do momento que ela começou a mês de outubro. Eu posso falar à vontade, eu só pedi porque... Muito breve também. Só preciso... Bom dia. E só preciso fazer um rápido situar-me aqui, porque falando da vez passada, eu falei para vocês de um ato falho a respeito da interpretação da letra de uma música que se chamava Imagine a Man, e que dizia And you will see the end, e eu escutei durante muitos anos, não vou dizer quantos, né? And you will see the end. Bom, dessa vez eu esqueci de imprimir as minhas anotações, então vou trazê-los, né, onde eles estavam originalmente.
coisa. Ok. Agora sim, podem começar a contar o meu tempo. Então, obrigado, Lúcia, por ter nos trazido, né, essas observações, porque muitas delas dá vontade de seguir, né, o diálogo, e de alguma forma vamos seguir o diálogo. Hoje eu pretendia, né, também retomar, né, alguns pontos e, de certa forma, algumas epígrafes para que a gente pudesse, né, depois retomá-las. Recomeçar um outro tempo. Essa é o terceiro encontro, e eu me lembrei dos outros títulos próximos, mas que não são a mesma coisa, como, né, Em Busca de um Novo Tempo, né, e o mês passado, Em Busca de um Outro Tempo, porque justamente, né, recomeçar um novo tempo já dá margem para que a gente possa se imaginar, bom, mas o que é recomeçar alguma coisa nova? Porque implica uma retroação. E, de certa forma, para nós, no que a gente vive hoje, no presente, não deixa de ser uma tentativa de recomeçar algo, né, com a experiência, né, do passado também. Eu gosto de fazer algumas epígrafes e vou, né, compartilhar com vocês uma epígrafe musical, tá? De uma música dos anos 80, mas que vale a pena. É aqui. Vamos ver se eu consigo agora fazer direitinho. Aqui. E eu quero compartilhar essa aqui. Aí. Vocês conseguem me escutar? No novo tempo, apesar dos castigos, estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos para nos socorrer, para nos socorrer, para nos socorrer. No novo tempo, apesar dos perigos, da força mais bruta, da noite que assusta, estamos na luta pra sobreviver, pra sobreviver, pra sobreviver, Troca que me interessa. pra que nossa esperança seja mais que a vingança, seja sempre o caminho que se deixa de herança. Desculpe interromper, mas, né, me interessava retomar essa canção, né, que me veio à memória enquanto eu preparava essa conversa com vocês, né? Porque nós, né, da vez passada, em outros tempos também falamos, né, como é que se herda, né, uma herança ou como é que se lida com a coragem. Mas como se herda uma coragem, né? E porque me interessava muito, né, pensar com vocês, né? Só um momentinho, que eu agora estou com problemas na tecnologia, mas... Ok. Porque
retomando algumas coisas da vez passada, assim, como poder pensar para que essa retomada, para que esse recomeço, para que a gente se aproprie de uma certa herança, né? Vocês conseguem me escutar bem aí? Ok. E me interessava, né, pensar quais são as condições para que isso possa ocorrer. É disso que nós estamos tratando, né? Um pouco, né, percorrendo, né, essas condições, as referências, né? Por isso que, quando me ocorreu, né, a música do Ivan Lins, mas outros compositores brasileiros, como Paulinho da Viola, por exemplo, tem uma canção que se chama Recomeçar, né? E, bom, internacionalmente também, se lembram do Pink Floyd com Time, dos anos 70, que tem aquele verso, né, que é provocativo, né? Sun is the same in a relative way, but you're older. Bom, nisso daí, quer dizer, aparece muito para nós, né, nesse momento, ou pelo menos na trilha que nós estamos seguindo, né, essa ideia de que é preciso, então, imaginar a reconstrução. Né? Um dado recentemente, né, após as enchentes, né, veio aquela missão da Unesco para a educação, né, que trabalhou com os professores, né, da rede estadual, justamente as condições e a situação. E, bom, eles vão lançar um relatório no mês que vem, mas que, né, não por acaso, né, tem, né, um título de Imaginar o Futuro. Imaginar o futuro apesar da precariedade atual, de como se pode, é possível, né, de fazer esse lançamento do imaginário. E por isso que no mês passado eu falava bastante também dessas localizações, tanto do ponto de vista na nossa relação com o tempo, e como a Lúcia ressaltou, fazer uma diferença na nossa relação com o tempo, com a ajuda dessas contribuições, né, psicanalíticas, ou seja, o tempo do inconsciente, o tempo, né, que né, rompe com a cronologia, ou como, né, os historiadores de arte e da história costumam falar, esse tempo anacrônico, neste sentido de poder, né? Claro, o Didi Bergman trabalha isso muito lindamente num texto chamado Diante da Imagem, né? De como nós, né, nos posicionamos diante da imagem, mas principalmente diante daquilo que nós consideramos uma imagem de arte, né, o reconhecimento de que ela nos ultrapassa. Seja ela clássica, surrealista ou atual, há uma dimensão de relação, né, com essa imagem que faz com que nós tenhamos, né, o sentido de que ela vai persistir, vai continuar depois de nós, depois, né, da nossa, deixa uma herança, e é isso que faz com que nós possamos, ou tenhamos que, né, tentar, né, renovar e dizer alguma coisa, né, diante dela. Para os psicanalistas isso é crucial, porque, né, retoma o Freud, né, e retoma o Lacan, de 78, por exemplo, ao dizer que cada psicanalista tem que ser constrangido, ele diz que tem que ser constrangido a ter que reinventar, né, a sua prática a cada, né, nova situação, a cada novo paciente. Então, hoje eu gostaria de trazer enfatizar, né, esse imaginar, para poder tirá-lo um pouco do lugar, né, comum que a gente diz, por imaginação, no seu sentido de depreciativo. Mas o quanto essa dimensão do imaginário, articulada como equivalente do simbólico e do real, aí pensando psicanaliticamente, mas como uma contribuição, né, são fundamentais para que nós possamos nos situar e tentar esse passo adiante, né, para que a nossa esperança seja mais que a vingança, né? A começar que, e também como se articulam tanto a lógica quanto, né, a poética, a narrativa da qual, né, a Lúcia muito bem situou nessas duas relações. Eu vou citar novamente, né, um seminário do Lacan dos Finais que se chama Topologia e o Tempo. Primeiro que ele vai dizer, né, que a topologia é importante para nós porque ela permite fazer algumas metáforas
fazer boas metáforas, ou seja, rearticula a ideia da metáfora, né, da poética com a topologia. E segundo, por uma outra afirmação, que vai reforçar essa ideia do imaginário, que ele diz: a topologia é imaginária. Ela só consegue tomar o caminho do seu desenvolvimento através da imaginação. Claro que é preciso fazer uma distinção entre o imaginário, o simbólico e o real, porque isso distingue a palavra, né, dos desenhos, etc. Mas é fundamental também perceber que o suporte topológico permite que nós imaginemos outras coisas, outros sentidos melhor, tá? E aqui eu vou, né, trazer, né, novamente, né, o Jorge de Dilberman, né, porque ele tem uma história, né, com relação, né, com a psicanálise, com relação à história da arte, né, há muito tempo, né, desde quando ele fez a defesa do valor simbólico da imagem, com uma série de livros, entre eles Imagens Apesar de Tudo. Imagens Apesar da Destruição do Sonderkommando, ou seja, a imagem tem um valor simbólico também. Isso para nós é importante. Mais recentemente, né, num livro, né, que se chama Imaginar, Recomeçar. O que nos impulsiona? Claro, e aí, em francês, ce qui nous soulève tem vários sentidos possíveis, né? O que nos, né, subleva, o que nos levanta, o que nos, né, impulsiona. Mas o que me interessa aí é trabalhar junto com vocês, ou pelo menos compartilhar, mais do que trabalhar, imaginar, recomeçar. E ele faz, né, duas epígrafes que me chamaram a atenção. A primeira, tá, é de uma carta do Adorno para o Benjamin, nas suas correspondências, tá, de 1936. Tá? Ou melhor, o Benjamin está escrevendo para o Adorno, desculpe, né, porque aí o estilo muda completamente, né, na forma de se expressar. Mas aí ele está escrevendo para o Adorno a propósito do artigo que o Adorno escreveu, né, em homenagem ao falecimento do Alban Berg. E aí ele escreve assim: encontrei esta frase surpreendente no seu artigo, que me diz respeito diretamente. Abre aspas. Ele superou a negatividade do mundo com o desespero de sua imaginação. A respeito do Alban Berg. Eu fui isso dá oportunidades que a gente vai buscar coisas que, né, estavam lá na biblioteca. Fui buscar a correspondência do Adorno e do Benjamin, né? E um detalhe a respeito da tradução. Eu gosto muito mais dessa, de dizer que ele superou a negatividade do mundo com o desespero da sua imaginação. O tradutor, né, do livro, né, em questão, para nós, colocou assim. Vejam como é que eu prefiro essa, e vou dizendo claramente, assumir o dissenso, né? Porque ele descreveu assim. E depois, essa frase verdadeiramente espantosa que me calou tão fundo. Calou fundo, tá bem. Mas ele bateu a concorrência da negatividade do mundo com a desesperança da sua fantasia. Acabou com a poética da E a outra coisa. com o impacto da... E diz outra coisa, né? Essa eu traduzi diretamente da edição francesa, mas prefiro muito mais, né? Alguém que lida com a negatividade do mundo desesperadamente. Não vou dizer o nome do... O Cássio, se dá o trabalho de fazer uma... Não, vale a pena, é a única que tem a correspondência dos dois, tá? E, além disso, né, a segunda, que é uma do Ernest Bloch, né, que tem a ver com a questão da esperança, obviamente, né, porque
o Ernest Bloch, num livro chamado Direito Natural e Dignidade Humana, de 61, escreveu assim: devemos rir da estreiteza de espírito daqueles que acreditam que o poder atual pode extinguir a memória do tempo que está por vir. E depois eu quero trabalhar, mas aí vou deixar. Devemos rir, ou temos que rir da estreiteza de espírito daqueles que acreditam que o poder atual pode extinguir a memória do tempo que está por vir. Ou seja, faz um raciocínio, né, après coup, digamos assim. Essa ideia que tem a ver com, me creio que a Lúcia referia a respeito da comunicação, né, de um ideal de comunicação total, por exemplo, porque isso define as condições do presente e do futuro. O futuro é digital, né? Nós seremos imortais, né, na nuvem, no mundo digital. É uma perspectiva de que o poder presente defina completamente o futuro. E nós estamos aqui trabalhando justamente isso. Tem frestas, né? Tem furos, é possível fragmentar, né, esse futuro que se apresenta, às vezes, totalitário, para dizer o mínimo. Tá? Então, nessas duas, né, citações, tá ok o nosso tempo já? Então, eu vou terminar fazendo o seguinte. Entra o imaginário como dimensão do verbo e entra o valor, esse diálogo com a psicanálise, que eu vou citar para vocês retroativamente, 2 anos antes, né, numa carta, né, agora do Adorno, sim, né, para o Benjamin, quando o Adorno leu os originais, né, do Barroco, né, da tese do Benjamin, né, e ele vai fazer algumas observações sobre as citações ou sobre a aproximação do Benjamin com as teses do Jung. Tá? E o Adorno diz para ele que, bom, eu comecei a ler Freud em 1927, a carta de 34, né? E me chamou muito a atenção, etc., etc. E ele vai dizer o seguinte. Uhum. Só um pouco que eu posso achar aqui. Então, a segunda carta, ele vai dizendo assim: somente nesse sentido posso imaginar, de fato, alguma relação com Jung, né? Ou, por exemplo, Klages, né? Ou, para ser mais preciso, é exatamente aqui que reside a diferença, né, declarada entre imagens arcaicas e dialéticas. Ou, como uma certa vez formulei, a questão contra Brecht. Esse é o lugar de uma doutrina materialista das ideias. Ou seja, Freud pratica uma doutrina materialista e não imanente, né, que ele está dizendo. Mas me parece altamente provável que você ache o debate de Freud com Jung, né, um veículo apropriado nesse sentido, pois, embora não tenha em vista nessa questão, Freud submete Jung àquela aprovação nominalista que certamente é necessária para ter acesso à história primeva do século XIX. Na mais íntima correlação com isso, isto é, com o caráter dialético dessas imagens, está, assim me parece, o fato de que estas têm de ser interpretadas objetivamente e não psicologicamente, num contexto imanente, como quer Jung. Se bem compreendo a constelação dos conceitos, então é justamente a crítica individualista, mas dialética de Freud, que pode analisar e romper as tendências arcaizantes e então serem usadas dialeticamente para superar o ponto de vista imanente. Queira perdoar as ilusões ou as alusões vagas e topológicas, né, elaboradas em detalhes, seria nada menos do que antecipar a sua teoria, ou seja, não quero meter o bedelho nos seus escritos, já está fazendo, né?
Mas, de qualquer maneira, isto é a última coisa que eu me atreveria. Mas me parece fora de questão duvidar que os escritos de Freud sobre a interpretação são de extrema importância nesse contexto. Carta de Adorno para Benjamin, em 1934. Ou seja, nesse ponto, né, Adorno está dizendo, a minha leitura de Freud é que a interpretação dos sonhos, a análise que ele faz, e depois ele cita ali quais são os textos que ele está falando, mas inclusive o da transitoriedade, nada tem de imanente, e por isso se distanciam das ideias. Então, quando nós falamos do imaginário aqui, bem claro, não estamos falando do imanente, tá? Estamos falando de uma construção. Bom, e sobre essa construção eu deixo para a próxima vez, tá? Obrigado. Também vou contar também. Também vou contar também. Sim, claro. Hoje nós estamos assim. Exatamente. Tem o costume de sempre ultrapassar, né? Bom, bom dia para todos. É um prazer estar aqui. E prazer maior ainda depois das duas apresentações dos meus colegas, né? E acho que nós estamos entrando numa situação bastante interessante, bastante complicada, por outro lado, que é o momento que nós estamos vivendo nacional e internacionalmente, né? E eu sempre tenho um viés, que é o meu lado de economista e sociólogo, né? Economista, sociólogo é apenas uma atribuição extra, né? De colocar a questão, vamos dizer assim, de uma certa moldura social que nós estamos vivendo. Então, nesse sentido, as ideias da sociedade, segundo essa perspectiva, são ideias da classe dominante. Bom, isso é uma linguagem já falada constantemente. Mas o que significaria isso no presente momento, né? No presente momento, tem uma ideia que é básica, que vem do capital financeiro, que é a forma, vamos dizer assim, social mais definida no capitalismo atual. E a ideia desse capital é dinheiro e mais dinheiro. Ontem, quem assistiu ao nosso filme, né, pôde perceber essa realidade dura, inclusive numa música que o João Grey canta, que é Money, 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 né? Ou seja... que vocês passaram cabaré. Hein? Isso, pessoal, que vocês passaram cabaré, né? Sim, Foi pois isso? é. Esse foi o filme que nós discutimos ontem, né? Mas independente do filme ter sido ontem, muitos podem se lembrar, independente de se lembrar, a ideia importante está a ideia do dinheiro que dá mais dinheiro. Bom, isso, do ponto de vista da economia, sobretudo da economia política, que é a linha que eu sigo, né? Ela moldura toda a sociedade, em qualquer dimensão que seja, no futebol, na política, nas relações pessoais, etc., né? Bom, então, essa ideia me parece interessante, né? E porque essa ideia ela vai se infiltrando em toda a sociedade, né? Por exemplo, essa classe dominante trabalha assim, vamos dizer assim, trabalhando com, por exemplo, políticos, sustenta a campanha, essa campanha faz a pessoa ser do legislativo, depois tem o executivo, financia campanhas, o próprio judiciário não é tanto direto, mas tem a situação de quem está no executivo e legislativo pode dominar
as indicações para esse setor. Então, essa ideia me parecia muito interessante, né, de discutir. E nessa situação, né, me parece importante o seguinte, né, que isso baliza, sob certo ponto de vista, aquilo que nós estávamos falando, né, ou aquilo que é o propósito do nosso trabalho aqui, né, o recomeçar um novo tempo, né, um outro novo tempo. Bom, então, a meu ver, então, existem dois níveis dessa discussão, que é o nível da subjetividade, e que eu acho que foi muito bem apresentada nesse momento, e, de outro lado, existe uma questão política e social, onde essas presenças das questões subjetivas estão inseridas ali, mas que têm outras dimensões que se podem ser analisadas. Bom, então, eu acho que foi muito bem trabalhada a ideia da subjetividade aqui, com as ideias, principalmente a ideia de invenção, a ideia de criação, né? A ideia de aventura, né? A ideia de se apropriar das questões, surge a palavra. Isso é extremamente fundamental, importante e decisivo. Essas dimensões, elas têm uma coisa muito importante, já vocês sublinharam isso, né? Que é essa ideia de buscar no patrimônio da sociedade, né, no patrimônio histórico da sociedade, coisas inventivas e não a repetição das coisas, né? E não as palavras clichê. Isso funciona tanto pelo nível da palavra, mas também no nível das imagens. Uma das coisas importantes do filme de ontem era mostrar a renovação das imagens feitas pelo cineasta. Assim como a gente fala na questão dos poetas, né? Pega o João Cabral de Melo Neto, pega o Drummond, pega poetas mais atuais, né? A gente percebe que existe sempre essa tentativa de criar algo novo, de fazer uma aventura nova, sem deixar de pensar aquilo que foi novo e aquilo que foi fundamental no passado, né? Há esse diálogo, e por isso que a ideia do anacronismo, né, é uma ideia muito importante, porque eu volto ao passado para poder compreender melhor o presente. E a mesma coisa, com o presente eu posso compreender melhor o futuro. Aliás, perdão, o passado, né? Então, essa tensão, essa dialética, né, ela é extremamente criadora, né, e extremamente... Quando vocês estavam falando sobre a questão da caverna, me veio uma associação interessante. Primeiro, é que um dos primeiros que fala com a ideia da caverna é o Platão, né? Platão fala da saída das cavernas para buscar, portanto, o sol das ideias, buscar as ideias. Mas tem um cara chamado Nietzsche que também fala um pouco isso, só que de uma maneira diferente. Se vocês lerem o Zaratustra, né? O Zaratustra mostra o seguinte: ele está na caverna, o início começa dentro da caverna, o Zaratustra ficou 10 anos na caverna, saiu, e o que ele encontra? Mercado. Parece interessante. A primeira vez que eu li isso, eu achei assim absurdo, né? Que o cara sai da caverna, em vez de encontrar a cultura, ele encontra o mercado. Mas é a realidade presente que nós temos. Tanto que quando a gente vê as emissoras que falam a verdade, dizem: o mercado diz que a política deve ser isso, o mercado não sei o que mais, né? Então, nesse sentido, é que é importante a gente perceber essa dimensão, né? E é essa dimensão que vai permitir que a gente comece a compreender em que dimensões nós estamos, que é muito difícil nos tempos de hoje a gente tentar criar alguma coisa nova. Primeiro, porque essa ideia do dinheiro, mais dinheiro está presente, e segundo, a outra ideia vamos dizer assim, da permanência das ideias velhas, né? Essa permanência das ideias velhas é alguma coisa importante. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo, no nosso nível aqui, uma tentativa de reinvenção da realidade. Bom, acho que uma perspectiva interessante, né, é o Freud do mal-estar da cultura, né? Ali no Mal-Estar da Cultura ele diz uma coisa extremamente interessante e contundente, e eu vi poucas vezes falar-se nisso. O homem não foi dotado para a felicidade, né? E aí ele começa a falar que o homem trabalha sobre destruir o outro, maltratar o outro, usar o outro,
usar o trabalho do outro, etc. Então, esse mal-estar, me parece que nós sempre botamos ele é mal-estar mesmo, né? Nós botamos ele para fora. Então, essa ideia, eu acho que pode florescer, né? Que pode permitir novas e novas criações, desde que a gente comece a compreender essa realidade, né? Essa brutalidade que aparece nesse momento. Isso eu acho interessante, porque isso importa tanto no nível da subjetividade, quanto no nível da política. Né? Quer dizer, é interessante como o pessoal da esquerda, sobretudo o pessoal ligado muito aos aspectos cristãos, né? Estão sempre colocando a seguinte situação: não, nós temos que. O homem é isso, o homem é bom, o homem eu sei o que é mais. Não, lendo Freud, a gente vê que não é nada disso. Né? Então, nessa dimensão, me parece que é importante a gente manter as ideias que nós estamos colocando, e eu acho que vocês colocaram muito bem, né? A ideia da criação, da invenção, da narrativa, de poder assumir com as coisas importantes que o passado pode nos dar, né? E, ao mesmo tempo, reinventar o presente, que eu acho que é uma coisa decisiva nesse sentido. Aí, acho que tem o Freud dizia que o Nietzsche, por exemplo, pensava totalmente fora das categorias dele, mas ele conseguia chegar a conclusões que Freud também tinha chegado. Então, uma das ideias que me parece importante, né, é essa ideia de criar novos valores, né? É fundamental a criação de novos valores, não ficar mastigando o mesmo valor permanentemente, avançar em novos e novos valores. E nessa dimensão, não é? Me parece que são dois movimentos que a gente tem que fazer, né? Em primeiro lugar, o que significa recomeçar? Recomeçar significa ter uma nova perspectiva, um novo mundo, uma nova visão, mas recomeçar se coloca no ponto aonde anteriormente se estava também. Então, estar nesse ponto anterior é aquilo que possibilita renovar o ponto, ou seja, eu olho para cá e, ao trazer isso, eu trago uma transformação. Então, esse ponto me parece substancial, ou seja, o Nietzsche tem uma expressão que é o eterno retorno, ou seja, eu sempre retorno ao começo para fazer um recomeço. Só que o recomeço não é o mesmo, como diria o Heidegger, né? Ele é o mesmo e o outro, porque nós estamos inventando o outro. E isso né? Que aliás, o título está muito bem, Um Novo Tempo. Então, nesse sentido, né? Me parece que essa tentativa de recomeçar é uma tentativa importante e nós temos, o Robson trouxe muito bem isso, a ideia da herança que o Didi Berman fala, né? Ou seja, que herança é essa que nós temos? Então, essa herança, ela é aquilo com o qual também nós temos que dialogar. E a herança também é o anacronismo que falava bem, né? Bom, então, essa ideia de um outro tempo, né? Implica, veja, recomeçar um novo tempo é que eu estou indo ao passado, estou trazendo esse passado, estou recuperando isso e estou inventando sobre isso. E essa invenção me dá uma nova perspectiva, me dá uma nova dimensão, me dá uma nova situação. Bom, no nível da subjetividade, nós já vimos e falamos muito aqui nessa situação, né? Que é a ideia da criação, da invenção, da dimensão de introduzir novas ideias. Bom, agora, no nível político é que me parece a grande dificuldade dos tempos contemporâneos, né? Por quê? Porque, por exemplo, né? Quer dizer, existe uma falência da utopia, né? A utopia socialista, por exemplo, né? Ela foi uma utopia muito importante, né? Ela carregou várias sociedades nessa situação, mas o que ocorreu? Ocorreu que houve um fracasso. Né? Bom, isso não quer dizer que não se volte a essa situação, porque vamos fracassar melhor da próxima vez. Né? É a famosa frase. Bom, mas nesse sentido, esse outro tempo me permite tentar compreender que é necessário criar uma utopia, né?
O Edson tem falado sobre isso, né? E a utopia, no nível individual e no nível coletivo. No nível individual, nós podemos criar essa utopia tranquilamente, mas no nível coletivo a coisa é mais complicada, porque as utopias que se criaram foram utopias que foram destruídas, né? Seja a ideia do cristianismo, seja a ideia do socialismo. Mas existe uma coisa que sempre criou dificuldade das relações coletivas, que é a ideia da democracia, né? A ideia da igualdade da democracia. Até hoje, a Flávia e eu estávamos falando de manhã a respeito da democracia grega, que, por exemplo, eu me lembro que no meu tempo de faculdade se falava muito na democracia grega. É uma besteira isso, né? Democracia entre aqueles iguais. E ali tinha mais iguais do que menos iguais do que desiguais, né? Ou seja, a igualdade é uma coisa que é coletiva, é para todos. Nesse sentido, então, como criar essa utopia, como fazer essa utopia? Mas ela pode ser instalada imediatamente, né? Pode ser instalada aqui, por exemplo, na igualdade das falas, né? Na igualdade do dizer, do falar, do tempo, etc., né? Mas isso pode ser coletivamente também. Quer dizer, por exemplo, as decisões a respeito da enchente em Porto Alegre foram coletivas? A ver, né? Os técnicos falaram, nem os técnicos conseguiram falar. Então, esse ponto é substancial, ao meu ver, né? Ou seja, a democracia tem que ser posta agora, aqui, né? Nesse momento, né? Isso é possível? Bom, quais são as coisas que podem criar, irmos contra essa situação? Então, esse outro tempo... Tá, pera. Esse outro tempo... Esse outro tempo é isso que nós temos que buscar, né? Ou seja, alguma coisa em que a igualdade, porque não basta dizer, igualdade, igualdade, mas é igualdade só para mim e meu grupo, não é? A igualdade é para todos. Liberdade também. Liberdade é a mesma coisa, né? Eu me lembro que tinha aquela peça de teatro que o cara chegava no fim, liberdade, liberdade. Sim, e daí? Gritar liberdade não quer dizer que tenha liberdade. Hein? O Elon Musk está pedindo isso. Exatamente. Esse é o X do problema, né? Esse é o X do problema. Está brigando com o Paladino pelo design internacional. Exatamente. Então, vocês vejam, né, que essa ideia é uma coisa fundamental. Agora, essa ideia de utopia presente, né, é uma coisa que me parece importante, que a gente pense nesse presente, essa dimensão que nós temos que optar em qualquer momento, em qualquer lugar. E daí, uma coisa que a gente tem falado sobre o fragmento, né? O fragmento é onde a gente pode começar a fazer essa situação. Mas, ao mesmo tempo, ela tem que ser espalhada, ela tem que ser lutada, ela tem que ser criativa. Agora, vocês vejam, por exemplo, sem alusão nenhuma, né? Se escolhe um candidato político sem sequer ouvir o coletivo. Isso é democracia? Isso é igualdade? Então, com isso, eu fico com essa pergunta. Muito obrigado. Está vendo? Eu acho que é melhor tu chegar mais para cá, porque senão não alcança lá. É que o... Eu vim para cá, vem para cá. É que eu vi que tem pessoas que colocaram observações no chat, então eu vou tentar abrir aqui para que nós possamos ter acesso a elas. Vou ficar de óculos. Olha lá. Aí, né? Uhum. Shit. Opa! Agora não foi. Ei, que beleza. Eu sou colorado. Não. Agora vamos dar uma notícia do futebol. Depois. Isso, voltamos. Vamos em direção ao futebol. Voltamos. Tá. Então. Tinha 8? Não sei onde que foi que eles acharam 8. É isso aí, não. Então tá. Ok. Por favor, vamos conversar um pouco. Temos tempo ainda.
Posso? Isso. Pode falar, Edson. Estão me ouvindo? Não, Sim. bem, Tá. Bom, queria estar muito aí. Ontem de noite foi muito bom, né, com um cabaré, mais a Minelli. Então, mas é um pouco entrar nessa conversa. Só queria colocar eu fiz ali uma observação por escrito, mas fica ali. Eu queria tocar num outro ponto e colocar uma pergunta. E aproveitando o gancho aí que o Enéas colocou sobre utopias, que é a relação entre narrativa, né, pegando aí que a Lúcia falou, e tu também, Robson, daquele trecho, e luto, Aham. que é o seguinte, que de a gente pensar se a imaginação não surge sempre de uma relação ao luto, ao que a gente perdeu, né? Se a imaginação não surge do que perdemos. Ou seja, se o nosso esforço não é sempre de poder narrar a perda, né? E quando a gente perde essa dimensão, talvez aí não se invente nada, né? É um pouco uma reflexão, assim, né? E isso, na verdade, tem a ver, me parece, né? Também como questão do que o Enéas falou, de que a utopia ela é sempre do fracasso. Eu acho que o que a gente teme, né, é as utopias que não fracassam, né? Essas são terríveis. Essas justamente são imperativas e, como a gente sabe, né, muitas utopias geraram totalitarismos e então um pouco essa ideia, né, de que, claro, a utopia fracassa não significa que temos que desconsiderá-la, né, porque sempre é uma aposta, né, que a gente pode, né, voltar a narrar e, enfim. E o comentário ali que eu fiz depois, enfim, eu não tenho acesso aqui, também eu acho que tem a ver com isso, né, que esses dias eu estava lendo uma notícia, né, que não sei se vocês se leram, que agora tu pode comprar vida eterna das pessoas que morreram com inteligência artificial. E é muito incrível, assim, uma matéria impressionante, assim, que tu deixa muitos registros, né, e tem histórias até comoventes, assim, de pessoas doentes que vão deixando registro para os filhos depois, na inteligência artificial, poderem continuar conversando com seus pais. Enfim, dá para buscar na internet essa notícia, mas, enfim, a reflexão é essa, né? Onde que se elabora ali, foi isso que eu coloquei ali como questão, ali duas memórias, essa ideia do luto, né? Porque, por um lado, tem uma memória que é aquela que a gente se responsabiliza, achei bonito ali que o Robson lembrou esse fragmento, desesperadamente, com a imaginação, de recuperar por uma narrativa, né? E sempre incompleta. E essa outra memória, ela é fadada a informação, a um certo fracasso, porque tu delega a esse outro, né, inteligência artificial que faça por ti. Então, eu fiquei muito tocado por isso, né? E que tipo de recomeço e reinvenção é essa, né? Com que a gente, às vezes, muitas vezes celebra, né? Da tecnologia. Enfim, só sublinhar esse ponto aí do onde colocar o luto nessa história. Obrigado, e muito bom ouvir você, é sempre inspirador. Eu consegui recuperar o teu escrito ali, para o pessoal poder ler também, né? Então, mas de qualquer maneira, tu foi bem claro. Isso, coloque. Peraí, vamos fazer o seguinte, para que o pessoal possa escutar. Tá, vai. Isso, senta aqui lá. Assim, uma pequena ocorrência, uma pequena ideiazinha sobre o que a gente estava conversando, que é o seguinte. Eu acho que nesses tempos escuros, de imagens tão sombrias e tristonhas que estamos a viver, talvez nos escape a ideia de que o futuro seja justamente o furo no tempo. É pelo futuro que nós saímos do alçapão, da totalização do nosso presente, do instante.
E o que me parece que as imagens e o que a gente tem acompanhado no movimento de toda a nossa tribo pelo mundo é justamente o fato de que isso está cada vez mais estreito e fechado para nós no futuro. E que o risco que corremos com isso é imenso, tá? Ponto 1, são só ocorrências das falas de vocês, é o que elas suscitaram nessa imaginação, né? A outra é a seguinte, eu gosto muito quando o Robson refere a ideia de que nós temos que nos ocupar de fazer boas metáforas. Eu sempre compactei da ideia de que o futebol é uma das melhores metáforas que a nossa comunidade conseguiu gerar. Mas com diferença nas suas formulações ao longo dos tempos. Por exemplo, quem via o Ronaldinho Gaúcho dar o passe para o lado sem olhar o companheiro, Ronaldinho Gaúcho, El Brujo, né? Ele fazia o passe, mas e comparem isso, essa é uma imagem. Ronaldinho Gaúcho driblando meio time adversário e dando passe para o companheiro sem olhar. Ali terminava a observação sobre a jogada do Ronaldinho Gaúcho. Não interessa o que o companheiro que recebeu a bola venha fazer, se fazia o gol ou não fazia o gol. O foco era ele passando sem olhar o companheiro. Mas o Pelé fez isso na Copa de 70. Aqui está a melhor metáfora de todas as que nós produzimos. E olha que nós produzimos ótimas metáforas nessa matéria desde os anos 30, pela narrativa que recolhemos dos antigos, dos velhos, sobre o que a turma de 30, 40 fazia com a bola. A esférica, o planeta, o mundo, seja lá o que for. Mas o fato é que o Pelé passa para o Carlos Alberto também sem olhar o Carlos Alberto. É o quarto gol. Sem olhar o Carlos Alberto. E o Carlos Alberto continua chamando a atenção de tudo com aquele maravilhoso chute. Ele acerta o alvo. Ele é preciso no desejo do que ele quer fazer. O alvo está lá, ele mira no alvo e pim. São dois tempos diferentes da nossa cultura, né? Esse mais recente do Ronaldinho Gaúcho, em que o outro não interessa, o que interessa é o brilho dele, o brilho narcísico dele, o pó no nariz, digamos assim, certo? E o outro tempo que é o tempo de uma coletividade, que não era mecânico, não era laranja mecânico o nosso time. Nosso time era uma espécie de sujeitos endiabrados. É uma boa metáfora. Sujeitos endiabrados, garotos endiabrados, na verdade. Eram as duas coisas que eu queria trazer para vocês. Uma sobre o fato de que estamos tapando o furo que nos permite pensar futuro, e a outra é o fato de que o passado nos deu duas ideias. Uma de um cara que faz tudo sozinho, é brilhante nisso, e outra de um cara que faz tudo para o coletivo. Eu acho que foi claro, né? Não, para mim está ótimo. Eu gosto de futebol. Obrigado. O pessoal pode interagir, ó. Eu acho que alcança, vamos ver de alguma forma. Senta ali do lado, que é mais... Bota do lado, que é Aí o melhor. pessoal de lado não fica de costas para a câmera. Bota de lado, assim. Bom, muito bem, muito obrigado pelas falas nessa manhã de sábado, mais cedo dessa vez. Outro tempo, né? Outro tempo. Mas sobre isso do tempo e do futuro, do passado, do presente, me chamou a atenção assim que falaste, né, do passado que permite pensar o presente, do presente, e daí em vez de dizer presente e retomar o passado, cometeste o lapso, né, do presente para pensar o futuro. Mas me parece importante a ideia do presente, poder pensar o futuro, imaginar cenários possíveis, e como economista se faz bastante isso, né? E que tem a ver com a ideia de utopia. A utopia pensa para frente. Outro aspecto que a Lúcia trouxe também do tempo é o tempo do eu e o tempo do outro. E desde a psicanálise, eu acho que a gente pensa tanto no tempo do eu do outro, mas também no tempo do grande outro. Ou como o Robson disse, né, o tempo do inconsciente, a abertura e fechamento do inconsciente. E aí tem o conceito psicanalítico de futuro anterior, né? A importância de levar isso em consideração. E com relação ao item tanto da música, né, lutar para sobreviver, e conte um dia em que a sua vida esteve em perigo, me lembra um caso que a Andréa Guerra comentou quando esteve recentemente conosco na tela, onde ela fala de um paciente que diz para ela que sempre que ele vai para a rua, um paciente negro, sempre que ele vai para a rua,
ele está com uma camiseta com um alvo. E ela disse que ingenuamente disse, mas tira a camiseta. E ele disse, mas não sou eu quem a ponho em mim. Mas tem uma dimensão interessante aí, porque é poder se desalienar de como é visto pelos outros, mas o fato de que quem põe a camiseta são os outros. E nós temos um índice de mortalidade, de genocídio da população pobre, negra, periférica, é terrível. Mas isso me lembra de uma cena do filme do Woody Allen, onde ele, né, sempre no analista, e dessa vez, nesse filme, ele acredita ser um grão de bico. Um grão de bico. Aí muita análise, né? Ele se cura, ele realmente não sou um grão de bico. Daí um tempo depois ele volta para o analista e eu, o quê? Você está pensando que é um grão de bico de novo? Não, não, eu sei que não sou, mas quem diz isso para as galinhas que estão lá fora? É isso. Tem comentário? Sim. Se tem mais alguém lá. Por favor, quem quiser falar, né, se consegue, coloque a mão na tela. A mão na tela, não literalmente, na mãozinha do Zoom. A mão virtual. Exatamente, a mão, né, virtual. Ok, por favor, vamos nessa. Vamos comentar um pouquinho? Vamos começar? Eu? Tá bom. Então, olha só, Edson, que bom que tu lembrou isso, porque eu me lembrei de um momento do Jacques Rassum, naquele livro, né, sobre a melancolia, onde ele falava uma coisa muito direta, dizia, na melancolia não há luto. Quando há melancolia é porque o luto não aconteceu, não foi elaborado, né? E isso me levou a algo que eu tinha, né, escrito, mas não, agora me dá a oportunidade de falar, que justamente esse recomeçar, de trazê-lo para o cotidiano, já que o Enéas expandiu isso, mas que isso implica também, né, nos gestos mais cotidianos que nós fazemos, ou seja, levantar da cama todos os dias. Isso, né, se faz, né, se naturaliza, se automatiza, e as pessoas fazem isso de formas diversas, né? Se vocês estão lembrados, né, o pai do personagem de Quase Memória do Conin levantava todos os dias eufórico e entusiasmado. Hoje farei grandes coisas. Depois, quem leu, quem tiver a oportunidade, vai ver que exatamente as grandes coisas que o pai dele faria, né, estavam no seu imaginário. Mas há também quem se levante melancolicamente, quase não conseguindo, né, fazer frente ao peso da gravidade e sem encontrar perspectivas, né, do que fazer, né? Então, primeiro, poder, fico pensando que completamente de acordo, né? É sempre uma relação de elaboração do luto e da perda, mas justamente, né, de que perda se fala, de que objeto nós estamos falando. E aí, nesse sentido, a psicanálise tem essa contribuição. Ou seja, para nós, tem uma perda fundamental. Desde sempre está lá, que nós nunca vamos recuperar o objeto idealizado, o objeto perdido. Aquilo que nós, né, pensamos que seria, né, o suprassumo, né, da importância e do nosso desejo. Esse está perdido. Se a gente consegue, de alguma forma, colocar de que as nossas perdas, e aí, né, falando dessa dimensão, né, como contingencial, nesse sentido, né, de que, né, algo que é contingente é porque né, se inscreve de uma forma que não estava antes, ou seja, fazendo uma diferença com a possibilidade, com o possível,
que é alguma coisa da repetição. É aquela velha história da repetição, né, entre o autômato e a tique, entre a surpresa, o encontro com o real e a repetição do mesmo. Ficar na melancolia é não elaborar o luto e pensar que a repetição vai ser sempre do mesmo. Nós apostamos na possibilidade de uma repetição de algo diferente e que não deixa de ser repetitivo. Estou falando coisas que para os colegas aqui pode ser bem, né, lugar comum, mas que eu acho que vale a pena, né, lembrar para poder falar, né, dessa ideia do que é narrar a perda e não ser simplesmente um relato. Né? O futuro faz furo no tempo. Lembrou o livro do Edson, né? Furos no futuro. Né? Eu me lembrei só para pensar, há muitos anos atrás, hoje estou falando muitos anos atrás, não tem tanto assim, num livro do Alessandro Barico, que se chama Os Bárbaros, né? Ensaio sobre a mutação. E ele está falando de como nós encaramos as mudanças do nosso tempo, pensando com a metáfora da mutação, mesmo as tecnológicas, etc. Mas para poder pensar isso, ele vai, né, falar do futebol, do vinho, ele que é italiano, tá? E qual era o outro tema? Das histórias, né, biografias, mas que os intelectuais escreveram sobre coisas banais, por exemplo, os textos que o Benjamin escreveu sobre o Mickey, por exemplo. Então, é nessas coisas, né, comezinhas que ele vai, né, poder identificar, né, as mutações. E que talvez seja uma forma de fazer essa narrativa, né, de forma mais inclusiva do que excludente. Porque me parece que uma das, e aí voltando ao tema, né, do que o Jaime falava também, do que vocês estavam falando, uma das formas de narrativa de que a gente tem que fazer, né, fazendo, uma narrativa que leve em consideração essa elaboração, é o luto de uma maneira de pensar eurocêntrica, um pouco para entrar no que eu dizia, e incluir outras formas, vou chamar assim, outras cosmologias, outros saberes, mas não incluí-los da maneira assimilativa que foi o colonialismo, ou seja, vamos incluir, mas que perde todas as suas referências e assume, né, a impossível tarefa de se identificar completamente com o colonizador. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um outro tipo de inclusão. E, nesse sentido, é preciso fazer o luto pelas referências antropocêntricas, eurocêntricas, sem jogar tudo fora, porque isso faz parte da nossa formação também. E essa é a nossa tarefa, né? De ter o talento de utilizar, né, essa maneira, essa dialética, como o Adorno dizia, materialista, diferente, não imanente, porque senão a gente tende a fazer essa utopia, né, que no final não deixa de ser uma distopia, dizer, olha, nós poderemos ser eternos, desde que a gente aceite viver na nuvem, né? Viver entre aspas. É uma utopia, é um ideal totalitário. Só que, por enquanto, né, o algoritmo, a gente consegue falar com os mortos desde que eles tenham gravado a voz, né? Salvo, né, as relações com, né, o pessoal que faz, né, psicografia, tá? Que ainda consegue falar com a atualidade, mas, bom, aí fica no contexto da fé. Mas, do ponto de vista dessa ciência, né, do cálculo, por enquanto, tu só consegue falar, né, guardar aquilo que já foi transformado em dado. Não tem perspectiva de futuro. Bueno. Bem importante isso que vocês marcaram, né? Se a imaginação não surge do que a gente perde, não se inventa nada. Quer dizer, importante essa dimensão da perda na liga com a invenção, que dialoga também, então, que o Edson trouxe com o que o Sérgio colocou, né? Tapando o furo, não se tem possibilidade de produzir
algo do futuro. Acho que o que vocês trazem se liga, porque a questão do luto tem a ver também com isso, de suportar um vazio. Então, tem essa dimensão do vazio que a gente sabe que por Lacan é de onde se produz a criação. A criação vem de uma certa relação com o vazio. Então, se não tem intervalo, que é isso que a gente, né, tem um pouco, se não tem intervalo ou conclusão também, como vai se ter uma dimensão de vazio para que se possa dali se lançar outra coisa que não é só remanejamento do antigo, né? Quer dizer, é interessante também isso que o Enéas trouxe, que a gente tem que buscar lá, mas ao mesmo tempo não é remanejar, é algo novo, mas que inclui esse enlace. Então, tapar o furo é o contrário do luto, né? E a respeito dessa questão do luto e da narrativa, eu me lembrei também aqui tem um elemento também vindo do Piglia, em que ele diz as narrações muitas vezes captam esses lugares onde uma testemunha recorda um momento de uma história que foi apagada ou silenciada. Quer dizer, uma história onde não teve luto, uma experiência onde não foi possível fazer luto, então não tem criação. Eu me lembrei muito diretamente desse... A gente foi agora não me lembro se a gente comentou isso, mas nós fomos na ESMA, agora em Buenos Aires. A gente comentou isso aqui no Escuro? Não? Em Buenos Aires, nesse centro muito extenso, que era uma área militar, que agora é um grande centro de direitos humanos, e que tem várias, então, casas dos adolescentes, das mães de maio, e tem esse lugar que é o centro ESMA, né? Que foi o ESMA, que foi o lugar da tortura. Então, né, um prédio enorme, parece um hospital, mas ao mesmo tempo é estranho, porque lembra, ontem o Edson falou no zona de interesse, embaixo tem a casa do administrador militar, onde se fazia reuniões, Comandante do campo. né? A família vivia e tal, e tu vai adentrando no prédio até o sótão, onde era o lugar da tortura. E eles colocaram lá, agora, vamos dizer, alguns vídeos com narrativas de momentos das denúncias no julgamento de 85. Então é impressionante, porque tu tá, vamos dizer, no lugar e de alguma forma alguém está falando ali, falando para o tribunal do que foi vivido ali. Então, então tu tem uma confluência onde de estar no local, de estar escutando, e ao mesmo tempo é um grande trabalho de poder permitir algo do luto, que, né, de alguma forma, bom, tu sai afetado e ao mesmo tempo, Renovado. né, como? Renovado. Renovado. Então, acho que tem essa questão de como poder, do luto, para que isso passe pela experiência, para que possa, então, trabalhar essa dimensão do furo. Toda a criação ela vai ter a ver com traçar esses limiares também do furo. A tampa, que é sintomática no sentido sintoma, não o sintoma, o sintoma tampa o furo. A criação, né, desenha no limiar. Então, a gente precisa dessa dimensão. Acho que também é isso que o Jaime traz, né? Como que é uma relação, a questão da relação aos ideais, né? Como de alguma forma tu pode estar fazendo exercício de algo desejante, mas a camiseta está colocada no ideal de quem? No ideal social. Então é preciso interrogar esse ideal neste lugar onde ele está, porque é algo do simbólico, são significantes ideais, mas que estão colocados no lugar do superego. Então, o que diz tem que ser, né, uma raça pura, tem que ser. Então, está engendrado junto com a questão, vamos dizer, do mandato. Então, é uma relação simbólica, mas que precisa fazer esse tensionamento para poder, de novo, abrir o vazio que permita, né?
Mas, Enéas, Tem uma pessoa, depois da Enéas, depois tem mais uma pessoa lá. tá. Bom, eu queria dizer o seguinte, que essas manifestações todas aqui estão sendo realmente revivificantes, né? Mas eu queria dizer o seguinte ao Sérgio, quando eu me formei em filosofia, o motivo das aulas que eu dava de filosofia era o futebol. Porque o futebol, eu acho que, assim como o cabaré, no filme de ontem, ele significava toda uma forma de pensar de determinadas pessoas, o futebol também motiva uma reflexão profunda, né? E o futebol tem tudo que eu acho que a vida tem, né? E, e me parece extremamente importante que ele é educativo, né? O povo vai se educando. A derrota que nós tivemos em 50 do futebol permitiu nós ser pentacampeões. Sem aquela derrota, talvez não chegássemos lá. Então, a questão de enfrentar a realidade da derrota, do luto, é exatamente essa capacidade de poder transformar a vida, né? Eu me lembro assim, quer dizer, por exemplo, nos anos 50, se fomos em 54 na Suíça, né, com a ideia que vamos fazer isso, fazer aquilo e tal, pá, tomamos um ar na cabeça. Bom, aí o que acontece? Vamos largar? Não, vamos pensar, né? E de repente chega em 58, o Brasil ganha. Por quê? Porque tu tem toda uma renovação de pensar as coisas que aconteceram. Quer dizer, como é que teu time jogou, quais são os problemas do vestiário, quais são os problemas no campo, quais são os problemas de relação com a torcida, que ânimo tem que ter, né? E, de repente, começou a chegar até aquela história que agora, em 94, se repetiu, e toda vez que nós metemos o pau na seleção, ela ganha. Não é verdade isso, porque nós metemos o pau na seleção anterior e não ganhamos. Mas ela tem uma certa realidade. Então, eu acho que o futebol tem essa coisa importante, né? De que é uma misturada de situações. Eu gostei da tua... Os 7-1 estão para serem ainda. Eita! Os 7-1 estão para serem ainda. Ainda precisa trabalhar no futuro. Tá, 7-1. tem toda a razão, está pouco pensado. Não só pela... Mas você já tem problema. Para nós, o grande problema do 7-1 foi gerado pelos alemães. Nós já vínhamos na descendente. A gente tem que tentar fazer um tal do resgate do que era. E relançar isso com alguma viabilidade para o futuro. Mas o 7-1 não é a tragédia do nosso futebol. A tragédia do nosso futebol está acontecendo agora. Essa é a tragédia do nosso futebol. Porque está pouco pensado. Só para Tá pouco pouco elaborado. elaborado. Então, pessoal, vou reivindicar que eu estava Vai em falando. frente. Tá, Caio? Pode. Não, essa é a coisa genial do futebol, né? Você vê, nós estávamos aqui tudo serinho, um fala, o outro ouve, o outro fala, o outro ouve. Chegou o futebol, já esculhambou tudo, né? Quer dizer, e é realmente, porque essa é a paixão da vida. Hã? E nesse, claro, claro, essa questão do futebol nos leva à paixão fundamental, leva a briga da vida, leva a refletir sobre a situação. E eu acho que é muito importante isso, né? Quer dizer, nós podemos pensar a questão do futebol como educação, como uma visão de mundo e como uma visão que pode nos permitir avançar sobre a compreensão da realidade social que nós estamos vivendo. E vocês vejam, né? Quando eu disse dinheiro mais dinheiro, é uma realidade que está acontecendo hoje, né? Inclusive, alguns diretores de clube pensam assim, vamos vender o clube. Já fizeram coisas fantásticas. Eu vendo a parte do futebol, o clube eu não vendo. Quer dizer, é uma coisa maluca que está acontecendo. Então, o futebol, eu estou totalmente de acordo contigo. E a ideia do passe é realmente interessante, né? Porque o que ele disse? O Ronaldinho fez um passe sem olhar, né? E para glorificar a si. Mas eu queria te lembrar, agora vem a discussão do futebol, eu queria te lembrar que o Ronaldinho se inspirou no fundo do Mário Sérgio. E o Mário Sérgio era o caolho. Não, perfeito. Né? Ele olhava assim e pá, dava a bola. Né? Mas só que o Mário Sérgio jogava para a equipe. Né? Então, isso é uma coisa O importante. passe sem olhar, mas
Posições diferentes, né? Exatamente. Para com- surpreender o e com visão adversário. diferente, com perspectiva Aham. diferente, né? Quer dizer, e colocasse muito bem aquele passe do Pelé, uma das coisas mais geniais que tem, né? Quer dizer, toma, e olhando para cá, né? Então, eu acho que esse negócio é realmente fantástico. Que é a manha também, né? Tem a manha, E tem uma manha. né? Deixa eu só aproveitar para pegar alguma coisa do futebol para poder mais margem. Futebol cria espaço. Isso. Futebol abre espaço para nós todos. É impressionante. A queda, aquele drible do Pelé, de pôr na meia-lua do Marcos. Genial, né? Aquilo lá é por intenção de espaço, é topológico, digamos assim, para entroçar conosco. Eu É acho uma, exatamente isso, né? Quer dizer, dá para fazer, né? Retirar do repensar. futebol para psicanálise. Né? Eu vou pensar- Tem alguém, a Maria terminar. Lúcia. Maria Fala, Lúcia quer fala. falar. Eu ia terminar dizendo o seguinte: o repensar o futebol permite compreender exatamente as coisas. Quer dizer, ou seja, aquela seleção de 70 repensou as nossas derrotas, né? Quer dizer, a forma como nós jogamos, por exemplo, o jogo contra o Uruguai naquele momento. O jogo no Uruguai naquele momento foi incrível, né? Porque o Brasil tinha perdido aqui em 50 para o Uruguai, e o Uruguai dizia: os brasileiros são os covardes. Aquele jogo foi extraordinário, pelo contrário, né? Porque o Pelé, que era um cara todo legal, etc., deu uma cotovelada no jogador uruguai que desmontou o cara, né? Quer dizer, ou seja, isso muda completamente a situação. O futebol tem essa realidade. E o 7-1, estou de acordo contigo, é a nova questão que nós temos que enfrentar. Tem se enfrentado? Muito pouco, né? Quer dizer, olha só a maluquice do futebol, né? Nós, foi considerado o maior futebol do mundo lá pela metade dos anos passados, né? E aí o que acontece? Nós exportamos jogadores. Agora, se o cara tem Nenezinho, já é contratado pelo Real Madrid, com 70 milhões de euros, né? Bom, e o que acontece? Esses caras vão lá, jogam, e aí, quando estão velhos, o Brasil vai lá e compra. Nós passamos de importador, de exportador para o importador das velharias. Que nós mesmos. Deixa eu dar a palavra Então, para Maria é Lúcia. isso que eu queria colocar. Maria Lúcia. Olha só, eu só quero fazer uma observação voltando à questão que quem foi, meu Deus, desculpa, não sei mais quem foi que leu um artigo sobre essa questão do luto ali, das perdas, e a gente, né, vocês estavam comentando sobre o perder e a realidade que você constrói a partir daí, né, a questão do luto e da imaginação, de poder fazer um recomeço e uma renovação. E eu li esse artigo e também assisti era um trecho, uns documentários sobre questões de futuro, e no documentário esse cemitério novo, em que os rastros que as pessoas deixam nas redes sociais seriam utilizados para esse novo tipo de cemitério, aonde fica, digamos, numa árvore lá, o DNA da pessoa, que faz uma holografia e você não sente mais saudade, você não sente mais essa perda, porque você vai no cemitério e se encontra com o seu ente querido que morreu, que vai estar ali falar com você e te fazer companhia. Você toma um chimarrão lá com ele. Ah, né, a partir da inteligência artificial e de todas essas novas tecnologias. Então, nossa, foi solucionada ali a questão do luto, e eu achei uma coisa assim, eu fiquei pensando: "Ok", né, sempre interessante como o mapa não é o território, né, como diz o Facundo Blecher, então novos mapas que a psicanálise vai ter que estudar, ah, em relação a esses novos territórios, porque é claro que não tem nada resolvido ali, inclusive muito perigoso. Todo mundo numa alegria com aquele troço, né? Naquele documentário eu achei assim incrivelmente perigoso você preso a uma holografia. Como é que você recomeça? Como é que você reconstrói? Como é que é a tua imaginação? Como é que faz esse novo tempo? Você preso né, numa holografia e tal. Enfim, muito interessante, vem coisas por aí, espero que nós estejamos todos por aí para ver essas coisas novas, intrigantes e preocupantes também que vêm. Interessante isso que a Maria Lúcia traz, porque é bem essa imagem do remanejamento do antigo, né? Mas essa composição, pelo menos
passa essa ideia de que essa recomposição é um pouco um Frankenstein, mas com um remanejamento, e não propriamente com o luto, o vazio e, enfim, o que vem. Fantasmagoria, do Essa lado do maluquice que a gente está vivendo de não ter vazio, não que é ter uma vazio. coisa da contemporaneidade, rapaz, isso E aí vem às a vezes parece que toma proporções assustadoras. E aí vem a aparição do estranho, do Heinrich Freudiano, né? A Rosinha estava... Maria Lúcia, estão pedindo que se você tiver o link, pode colocar. Eu acho Ai, que tá na Netflix, vou ver. Ao mesmo tempo, digamos, não tem parâmetro. Ao mesmo tempo, digamos, não tem mais espaço para o imaginário. Não tem parâmetro. As coisas são tão misturadas. E, ao mesmo tempo, isso quase que esmaga a possibilidade da imaginação. Não deixam. Aqui não se ouve aí que está o comentário. Rosinha, Vem aqui, Rosinha. Não, já te falou. Não. Então repita, por favor. senta aqui, Rosinha. Nada que... Ai, que mereça ser repetido. Não, é só a questão. Bicho aqui, olha aqui. Esse aqui assusta a gente. Ele não morde, né? Não. Não é o must esse aqui, não. Bom, gente, agora eu já nem me lembro mais. Digamos, o comentário foi sobre a questão, digamos, de, ao mesmo tempo, não ter parâmetro, não ter referência, porque as coisas são tão fora daquilo que existe, então isso, ou seja, é quase como imaginar digamos, como construir imagens onde não se tem parâmetros para isso. Basicamente é isso. Agora, a coisa é tão absurda que realmente eu não tenho, nem lembro as palavras para colocar de novo. E também como isso vai nos achapando também, vai nos esmagando, na medida em que eu vou imaginar alguma coisa que eu não tenho parâmetros sequer para pensar essa coisa. Um exemplo de o quanto a repetição pode ser criativa é o tricô que nos dá, né? Tricô, crochê, quem trabalha com linha sabe como da repetição do mesmo ponto se pode fazer coisas que não estão de maneira alguma insertas naquele próprio ponto, e sim num outro lugar, na mente que ideou o trabalho. Quando lá tem aquela construção da trança do Lacan, Isso. tem, né, quem se pergunte por que não constrói direto o nó e e passa pela trança, porque poderia ser, se é para pensar 3 registros, que a trança tem RSI, por que não só o nó diretamente, que é só, né, colocar os aros? E aí tem essa dimensão de que é preciso o trançamento do sujeito. O trançamento, né, onde do real se puxa uma tira e insere o bebê no berço do simbólico, onde no berço do simbólico vem outra tira que diz, será que ele está com fome, será que ele está com frio? E então, vamos dizer, quando ele trabalha, que são precisos 6 cruzamentos, é um pouco essa tentativa também do Lacan de dizer, é preciso que se trance o sujeito. Não basta colocar 3 registros sapados. A questão da temporalidade. Né? Gente, nós estamos em O cima do Cristiano nosso escreveu momento. 2 observações. O Edson colocou o site ali, tá? Está no UOL, né? Notícias, né? Conversar com Conversar com parentes parentes. mortos, né? Via realidade Conversar digital. com parentes mortos. Tem uma série ali. Isso. Tem aqui também, algumas pessoas não têm contato com os mortos que está falando. A Maria Lúcia colocou que é numa série no Netflix, né? Qual é o nome da série? É Futuro. Futuro, da Netflix. Isso, o Cristiano fez uma observação dizendo, se antes se dizia matar um leão a cada dia, agora é todo dia um 7-1. Vamos encerrar, Que então. que fica homofônico com todo dia 171. Gente, tá ótimo, tá perfeito para fazer o encerramento. Vamos, né? Obrigada aí pela presença, contribuição. Quero dar uma notícia também para vocês que ontem nós entregamos para a editora
um livro do Escuro do Nosso Tempo, os originais, com abertura do Edson e capa do Eduardo Vieira da Cunha. Então, está em andamento o navio que vai, né? Qual é o nosso próximo encontro? O nosso próximo é primeiro sábado de outubro, ou Então, seja, deve ser dia 5 de outubro. é. Marquem a data, por favor. E aí volta Aí às 11 volta o horas. horário original e civilizado de 11 horas da manhã. Primeiro sábado de outubro, 11 horas. Tchau, gente. Bom fim de semana. 5. 11 horas, tá? Então tá, gente. Bom dia, bom sábado para todos. Tchau, obrigada. Obrigada. Tchau. E nós que ainda temos agora a reunião da SEG. Obrigado, bom sábado. Obrigado. SEG, da Convergência. Ah, sim. Reunião online até às 4. Abraço, tchau. Abraço. O dia que nós não estamos chegando, eu estava pensando se não vamos fazer o cinema no 4. Mas em geral não faz. Isso aí não consigo. Isso aí. Em geral, eles não fazem 2 seguidos assim. Tinha bastante gente online, né?